com essa parceria para ter uma ótima safra. Aqui no Sicredi, a gente apoia o crescimento do agronegócio. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. Fale com a gente e aproveite. Programa Visão Cristã volta já. O armário da cozinha está vazio? E o orçamento está apertado? Nós temos a solução. Monteiro Supermercados, a maior rede de supermercados da cidade. Entrega em domicílio, atendentes qualificados e, claro, preço baixo todo dia. Aproveite nossa terça da carne, quarta e quinta da feira e o fim de semana do churrasco. Acesse nosso site monteirosupermercados.com ou acompanhe nossas promoções e ofertas pelo facebook.com/monteiro.guararema. Faça já o seu cartão Monteiro e tenha 45 dias para pagar, além de produtos do bazar em até 3 vezes sem juros. Endereços: Rua Capitão Alberto Aguiar, número 131, Centro, Avenida Doutor Adhemar de Barros, número 441, bairro Itapema, e Rua Maria José Ramos Leite, número 89, bairro Nogueira. Monteiro Supermercados, um jeito novo de comprar. Quando lhe perguntarem que rádio você ouve, responda na ponta da língua. Mega FM 87.9. Diferente e surpreendente. Pensando em construir ou reformar, Nova Guararema é o lugar. A loja é especializada na venda de pisos, porcelanatos, hidráulica e argamassas. As melhores marcas líderes de mercado você encontra aqui. Em Bramaco, Vilagres, Delta, Duragres, Carina e muito mais. A Nova Guararema fica na rua 19 de setembro, número 273, no coração da cidade. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Nova Guararema, a minha, a sua, a nossa melhor opção. Mega FM. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia para você que está sintonizado aqui na Mega FM, para você que está também agora aí na página da rádio no Facebook. Este é o programa Visão Cristã. Eu sou o pastor Daniel Ruzis, que nós vamos agora para a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, para a mensagem da palavra do Senhor Jesus. Se você tiver uma Bíblia disponível, nós vamos compartilhar uma palavra que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 7. Você pode nos acompanhar nesta leitura. Diz a palavra: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, Timóteo, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a nossa própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, pelo qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo, mantenha o padrão
das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Amém? Paulo aqui está falando diretamente ao seu discípulo Timóteo. Esta palavra é direcionada para nós, para a tua igreja. Ela é direcionada aos discípulos do Senhor Jesus. É direcionada a você, é direcionada a mim. E nos últimos tempos, ou melhor, no tempo presente, nós estamos experimentando algumas investidas malignas nas nossas igrejas, nas nossas casas e nas nossas vidas. É a investida da modernidade, da tecnologia, a investida da banalidade e da irreverência diante de Deus. Não sei se vocês têm percebido isso, mas eu tenho percebido isso e quero compartilhar com vocês essa percepção. A tecnologia, os meios de comunicação, eles se tornaram tão evidentes, tão necessários nas nossas vidas hoje, que eu tenho visto que muitas pessoas parece que não necessitam de Deus para viverem. Não necessitam do amor de Deus, do poder de Deus e da graça de Deus em suas vidas, porque eles têm o Google, eles têm o WhatsApp, eles têm o Twitter, eles têm o Facebook, eles têm as redes sociais, eles têm tudo isso nas mãos com muita facilidade. Isso tem substituído Deus para algumas pessoas. Essa é a isso que eu chamo da banalidade, da irreverência com Deus. Porque passamos um dia inteiro conectados nas redes sociais, em pesquisas na internet, buscando na internet soluções e nos esquecemos de Deus. O apóstolo Paulo já tinha uma visão destas coisas, que muitos se desviariam da sã doutrina, que muitos se desviariam da palavra de Deus, das sã doutrinas, para não só viverem um evangelho de acomodação, como também ensinar e propagar este evangelho para as outras pessoas. É interessante hoje como nós estamos compartilhando, estamos vivendo como uma geração dos mimimis, das pessoas que acham que sabem tudo, do garotinho de 14 anos, 16 anos, 20 anos, 30 anos, que acha que sabe mais que o avô, que viveu uma vida, que tem mais conhecimento. Meus queridos, eu não discuto conhecimento técnico, porque minha netinha de 10 anos em conhecimento técnico tem mais conhecimento do que eu. O que eu estou dizendo aqui é relacionamentos. Relacionamento com Deus. Relacionamento com pessoas, amados. Nós estamos vivendo esse tempo agora em que as pessoas têm muita facilidade de falar com todas as pessoas pelo mundo afora. Com pessoas estranhas. Você às vezes fala o dia inteiro com pessoas que você não conhece pessoalmente. Mas você tem muita dificuldade de falar com seu filho. Você tem muita dificuldade de falar com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com seu avô, com a sua avó. Você tem muita dificuldade de falar com as pessoas da sua família, da sua casa. Então é disso que eu estou falando. Desta irreverência com aquilo que Deus nos ensina. E o problema todo está inserido numa ideologia que tem
afastados muitas pessoas da presença de Deus. Hoje nós já estamos vendo pessoas, ouvindo pessoas dizerem que não se importam muito com esse negócio de religião, não se importam muito com esse negócio de Jesus Cristo, de Deus, de Espírito Santo. Aliás, são só 3 pessoas. Ela tem uma tecnologia na palma da mão, a qual ela dá a maior importância, porque ali ela tem uma vida. Mas ela tem uma vida que não é dela. É uma vida social, é uma vida da sociedade. E a preocupação atual é com a maioria. O que vão pensar de mim nas redes sociais? E não nos importamos o que o meu filho vai pensar de mim como pai, como mãe, como avô, como tio, como irmão. Estamos preocupados com o povo, com o que o povo está pensando, o que o povo vai dizer. Como diz um ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus. Não é assim que dizem por aí? Já ouviu esse ditado? A voz do povo é a voz de Deus. Errado, meu querido ouvinte, errado. Totalmente errado. A voz de Deus é a voz de Deus. E a voz do povo é a voz do povo, não é a voz de Deus. Não. Essa tem sido uma grande preocupação de líderes descompromissados com Deus e que tem transformado a igreja do Senhor em verdadeiros clubes. Ponto de encontros sociais, locais de shows, de luzes, de músicas adaptadas, paródias, assemelhando-se mais a uma balada, ao que o mundo oferece do que a uma adoração a Deus. Isso é preocupante. Isso é preocupante. A Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, nos diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pesado isso, né, amados? Pesado essa forma como Paulo coloca aqui, que o Espírito afirma, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, esses tempos em que nós estamos vivendo, alguns se apostatarão da fé, ou seja, deixarão de ter fé em Cristo Jesus e vão obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Misericórdia, Senhor. Queridos, ensino de demônio é ensinar a palavra de Deus de forma enganosa, deturbada, enganando, se possível, os eleitos. Quando olhamos para essa palavra, quando Paulo diz dessa forma, a impressão inicial que nos chega é que esses ensinos de demônios seriam pessoas, líderes ensinando pessoas a serem satanistas, a seguirem demônios, a participarem de cultos a demônios. E não é nada disso, não é nada disso. É a palavra de Deus sendo ensinada dentro das igrejas, dentro dos cultos dos lares, dentro das visitações, nos evangelismos, de forma deturbada, enganando pessoas. E nós temos isso, nós temos visto isso acontecer por todos os lados, inclusive nos canais de televisão.
inclusive nas redes sociais. Não pensem que ensinos de demônio seria ensinar perante a Bíblia do diabo. Não, porque até ela existe, a Bíblia do diabo até existe. Alguém escreveu isso aí. Ele usa a nossa Bíblia para trazer dúvidas e engano ao povo, porque a Bíblia que escreveram para ele fala diretamente das suas atividades. Não vai enganar ninguém. Não é enganosa. Ela é real, assim como a nossa. Você segue se você quiser. Agora, tem sido usado a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, os exemplos de Cristo, para enganar pessoas. Ensinos enganosos. Então, nesta manhã, hoje é 14 de agosto de 2023, nós estamos aqui em Guararema, na Rádio Mega FM, transmitindo esse programa para sua casa, pelo rádio e pelo Facebook. Nesta manhã, eu quero convidar você que está acompanhando esta programação para vigiar, para orar. Vigie e ore. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus para discernir o que é certo e o que é engano. Para discernir os ensinamentos que você tem recebido nesses tempos. E a palavra do Senhor continua nos alertando em 2 Timóteo capítulo 4. Nos alertando sobre esses tempos em que nós estamos vivendo, sobre hoje. Tempos difíceis. Tempos difíceis com as pessoas, difícil com a natureza, difícil com a tecnologia, sendo mal usada. 2 Timóteo 4:1 diz, sabe, porém, Timóteo, isto, nos últimos dias, estes dias que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, desafeiçoados. Preste atenção, amados. Preste atenção, grave essa palavra aí no seu coração, desafeiçoados. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E aí Paulo ainda diz, finalizando, foge também destes. Vamos voltar lá. Numa dessas desqualificações humanas estabelecidas aqui na palavra do Senhor. Desafeiçoados. Sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão desafeiçoados. E o que nós temos visto, o que nós temos acompanhado, assistido e às vezes até participado nos últimos dias, desta desafeição pessoal, onde nós olhamos para o jornalismo, para as notícias de televisão, de jornais, de internet, e vamos tendo a percepção de que homens, mulheres, homens no gênero, humano, totalmente desafeiçoado contra os pais e contra os filhos. Mães que matam seus filhos por nada, porque está chorando, porque está com fome. Que matam seus pais por dinheiro, porque o pai ou a mãe não deixou isso ou aquilo, não deixou participar de algo errado. Queridos, isso é sério. Essa falta de amor, essa falta de conexão espiritual, essa falta de Deus, nos últimos tempos está muito evidente. Em todas as famílias, inclusive na minha, eu posso dizer, há pessoas desafeiçoadas convivendo conosco.
E nós temos que estar o tempo todo vigiando, orando e pedindo a graça de Deus. Nesses últimos tempos, amados, os pastores, os líderes espirituais estão desaparecendo. Pastores e líderes espirituais estão desaparecendo, estão dando lugar a um grupo de homens animadores de auditório. Especialistas em comunicação, que mexem com a emoção do povo através de técnicas universitárias de comunicação. É o que está acontecendo. Não há afeto, não há afeição, há interesse. Há interesse em fazer sucesso, há interesse em ganhar dinheiro, há interesse em mover as massas, há interesse em ser famoso, há interesse em ser o cara ou a mina. É isso que está acontecendo. Negligenciam a palavra de Deus, deturpam a palavra de Deus, e a isso eu remeto lá no que o apóstolo Paulo disse. A isso eu digo, ensino de demônios, porque está ensinando o engano, está ensinando aquilo que não deve acontecer. É impressionante como os púlpitos de adoração a Deus da palavra do Senhor agora, eles estão sendo usados por coreógrafos, diretores de palcos preocupados em dar às pessoas que assistem ou que estão presentes ali algo que as animem, que as deixam felizes. Meu querido, o que deve te animar e te deixar feliz é a salvação em Cristo Jesus. Não é um jogo de luzes no palco com uma música interessante. Não é isso. Os tempos de adoração a Deus têm sido moldados aos desejos do público. O que o público gosta? Vamos fazer isso. Ontem mesmo eu estava folheando meu Facebook, deixa eu fazê-lo meu Face um pouco antigo. Eu estava folheando ele, né? Porque a gente folheia com os dedinhos, igual era no livro. Eu estava folheando o meu Facebook e lá aparece um consultor dizendo, olha, você quer desenvolver a sua igreja, né? Lotar a sua igreja, nós temos a solução, nós temos um programa de marketing que vai revolucionar a sua igreja, ela será a maior igreja do seu bairro, da sua cidade ou coisas assim. Pessoas que são contratadas para fazer um estudo regional, para saber do que aquelas pessoas ali naquela região gostam. E com esses dados, planejam uma estratégia de crescimento da igreja, dentro até de um prazo estabelecido, olha, até tal mês, ou até daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 8 meses, a sua igreja, a sua comunidade vai estar bombando com tantas pessoas. Isso sabe como se chama, amados? Mercadejar a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Diz assim as Sagradas Escrituras: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. Entendem isso? Precisamos entender que o amor de Cristo é que deve nos mover. O amor de Cristo é que deve nos unir. A palavra de Deus, o agir de Deus, é que deve nos unir. E não uma estratégia de marketing. E não algo que agrada a um determinado público.
de uma determinada região. Não. Eu tenho acompanhado a evolução de alguns personagens dentro da igreja do Senhor Jesus. No contexto da igreja do Senhor Jesus, aonde estão usando o nome de Jesus para fazer coach empresarial, para mover massas para interesses financeiros e não de salvação, que é Cristo Jesus. Falou muito sobre dinheiro, mas Jesus não veio trazer riqueza. Jesus não veio com essa finalidade. Jesus veio para nos salvar do pecado, para nos dar salvação. É esse o propósito. Jesus não morreu naquela cruz pelo seu dinheiro, para que você ficasse rico. Não, não é isso. Está errado, isso está errado. Se você está enxergando esse propósito nas Sagradas Escrituras, se é isso que está sendo ensinado e você está sendo conduzido ou induzido a isso, eu quero dizer para você, como nós lemos aqui agora há pouco nas Sagradas Escrituras, isto é ensino de demônios, porque você está desvirtuando o propósito de Cristo. O propósito de Cristo é a salvação, é a tua salvação, é você ir para o céu, é você viver na eternidade com Ele, e não viver milionário, abastado, nos prazeres desta terra. Não, isso também não é pecado. Você pode viver, sim, rico, milionário, abastado, mas temente a Cristo, sabendo qual é o propósito de Cristo. Amém? Nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos, o mover de Deus através da palavra já não é eficaz na visão de muitas pessoas. Não, porque a tecnologia tem substituído Deus. Tem sido mais eficaz, tem programas melhores para isso. E desta forma os líderes cristãos, homens e mulheres, obreiros em geral, que deveriam estar revestidos de uma unção poderosa do Senhor Jesus para proclamar a palavra dele, as Sagradas Escrituras e a salvação em Cristo Jesus, estão hoje perdendo essa unção, perdendo essa capacidade de evangelizar, de ganhar almas, pela exposição e poder da palavra do Senhor, que são as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. Estão de fato mercadejando a palavra, como se fosse deles. Há alguns que até colocam as suas fotos nas frentes dos templos. Semideus. E eu quero nesta manhã te convidar a pensar um pouco sobre isso. Pense sobre isso. Você pode até estar agora me julgando, dizendo, pastor Daniel é radical. Está sendo radical. Não, amados. Não estou sendo radical, estou sendo bíblico. Eu não estou falando de mim. Estou falando das Sagradas Escrituras. Eu não estou falando de mim, estou falando de Jesus. Eu não estou falando dos meus desejos, estou falando do desejo de Jesus. E o desejo de Jesus é te salvar. Ele pagou um preço naquela cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado. E o único desejo dele é que nós tenhamos salvação. Possamos um dia, na eternidade, morar no céu com ele. Não permita, amado, não permita, meu ouvinte, não permita que a mensagem que você esteja recebendo não seja uma mensagem bíblica, pautada na Bíblia 100%, não 99%, porque 1% de engano é o suficiente para te levar para lugares obscuros. Perceba-se que o que está sendo ensinado e pregado para você
nesses últimos tempos, vai de fato estar te conduzindo aos céus. Isso é muito sério, amados. É muito sério. Estamos falando de salvação. Estamos falando de uma vida eterna. A nossa vida aqui nesta terra é muito rasa, muito pequena, muito rápida. 60, 80, alguns 100. Mediante a palavra do Senhor, o máximo 120. Não sei se nessas gerações alguém vai chegar a isso. Muito rápido, comparado à eternidade. A eternidade é para sempre, para todo o sempre. Vamos te dar um exemplo de eternidade. Você que é pai, você que é mãe. O seu filho é para sempre. Ele não é temporário. Não é por um tempo. Não. Não. Seu filho é para sempre. Ele nasceu de você. Nasceu com você. Ele vai ser sempre o seu filho. Não importa o que ele faça, onde ele esteja. Ele é o seu filho. É um exemplo básico de eternidade. Nós somos filhos de Deus. Então a nossa vida na eternidade é para sempre. É isso. Então receba hoje em seu coração essa palavra. Receba essa palavra de alerta no seu coração. Faça uma avaliação bíblica, criteriosa, daquilo que você tem recebido nos últimos tempos, na igreja, na sua casa, na mídia. O que tem chegado até você? Que ensino tem chegado até você? O ensino real das Sagradas Escrituras, o ensino real da tão grande salvação em Cristo Jesus, ou o ensino de demônios? Aquele que te engana, que parece que não é, mas é. Ele parece que não é, mas é. Parece que é, mas não é. E nós ficamos confusos, né? Nessas palavras. Mas parece que é. Você tem a oportunidade, mediante a palavra do Senhor, de verificar se é ou não é. A palavra do Senhor não tem enganos, embora agora nós precisamos tomar muito cuidado nas novas edições da palavra do Senhor. Estão editando Bíblia com palavras deturpadas. Tome cuidado. Mantenha sua Bíbliazinha antiga lá, amarelada, as páginas amarelas de usá-las. Amém? Que você tenha uma boa semana. Que sejamos criteriosos nesses dias. Que possamos ser abençoados com os nossos critérios de entendimento da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Até segunda, se Deus assim o permitir.